Fala, crianças, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma resolução 1000 grau, questãozinha da Universidade Federal de Roraima, enviada pelo Matheus. Já vou avisando, questão grande, questão difícil mesmo, mas fica tranquilo, a gente vai resolver ela passo a passo para você entender essa resolução, ok? Vou ler a questão para você. Ela diz assim: uma reta R passa pelas interseções das circunferências dadas pelas equações. Determine a equação da reta perpendicular a R, que passa pelo ponto médio do segmento que liga as interseções das circunferências. Professor, eu li, não entendi, foi nada. Calma, vou traduzir o que ele falou para você. Ele disse assim, ó, uma reta R passa pelas interseções das circunferências que são dadas por essas equações. Ele pediu: determine a equação da reta S que passa bem aqui, ó, no ponto médio desse segmento determinado por essas interseções. Esse ponto daqui eu chamei de A e esse ponto daqui eu chamei de B. O que ele quer? Ele quer a equação da reta S que passa pelo ponto médio desses dois segmentos. Então vamos lá, vamos para a nossa resolução. Para você conseguir resolver uma questão grande, você tem que ter calma, paciência e estratégia. Como é que você vai fazer para resolver uma questão grande? Você vai dividir ela em várias etapas, em vários passos. Cada vez que você cumpre uma etapa dessa, você para, confere os seus cálculos, falando de preferência, fala baixinho lá na hora da prova, olha, isso aqui é igual a tanto, assim, assim, assim. E aí você confere os seus cálculos, respira um pouco, vai para o passo seguinte. Aqui na nossa questão, o primeiro passo que a gente vai fazer vai ser encontrar as interseções. Eu quero saber quem são esses pontos A e B. Ok, nesses pontos de interseção, o x e o y dessas duas circunferências são iguais. Então, o que a gente vai fazer para encontrar essas interseções? Nós vamos igualar esse primeiro membro dessa equação da circunferência 1 com esse primeiro membro da equação da circunferência 2. Vai ficar assim, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado mais 2x mais 2y menos 3. Isso aqui vai ser igual a quem? A x ao quadrado mais y ao quadrado menos x menos 4y menos 3. Perfeito. Esse x que está positivo, se eu trouxer ele para cá, ele vai ficar negativo. Então, eu posso cancelar ele com esse aqui, ó. O y, a mesma coisa, posso cancelar. O menos 3, se eu passar para cá, ele vem positivo, só que tem um 3 negativo aqui. Então, ele também vai se cancelar. Sobrou quem? Sobrou 2x, 2y, menos x, menos 4y. A nossa estratégia vai ser jogar quem tem x para o lado e quem não tem para o outro. Vai ficar assim. 2x, esse x negativo, passa para cá positivo. Igual a menos 4y, que já está aqui, e esse 2y que está positivo, vou jogar para cá negativo. Menos 2y. 2x mais x, 3x. Igual, eu devo 4 e devo 2, então eu devo 6. Menos 6y. Todo mundo aqui divide por 3. Se eu dividir por 3 de um lado da minha equação e dividir por 3 do outro lado, não acontece nada, a minha igualdade permanece. Então, 3 dividido por 3 dá 1. 1 vezes x dá x. Igual, 6 dividido por 3 dá 2. Vai ficar menos 2y. Menos 2y. Perfeito. Encontramos uma relação entre x e y. O que eu vou fazer agora? Eu vou substituir essa relação em qualquer uma das circunferências. Por quê? Porque os pontos na interseção terão coordenadas iguais, né? O x da primeira circunferência tem que ser o x da segunda circunferência. O y da primeira circunferência tem que ser o y da segunda circunferência. Então, qualquer lugar dessas duas, qualquer uma dessas duas equações que eu jogar, tem que dar a mesma coisa. No lugar do x aqui, eu vou colocar menos 2y. Então, vai ficar assim, ó. X ao quadrado. Quem é x ao quadrado? X ao quadrado é menos 2y. Então, fica menos 2y
ao quadrado mais y ao quadrado mais 2x. Quem é o x? O x é menos 2y. Mais 2y menos 3. Isso aqui tudo tem que ser igual a zero. Perfeito. Menos 2 ao quadrado dá 4 positivo. 4y ao quadrado fica y ao quadrado. Mais y ao quadrado. Mais com menos dá menos. 2 vezes 2 dá 4. 4y mais 2y menos 3 igual a zero. 4y ao quadrado mais y ao quadrado, 5y ao quadrado. Eu devo 4 e pago 2, eu fico devendo 2, menos 2y, menos 3, igual a zero. Cheguei aqui numa equação do segundo grau. Essa equação do segundo grau tem que me dar duas respostas. Por quê? Porque eu tenho dois pontos aqui, ó, que eu tenho que determinar o y. Um y vai ser o y do ponto A, e o outro y vai ser o y do ponto B. Ok, nós já chegamos aí quase na metade do primeiro passo, ainda não descobrimos qual que é essas interseções. Então, a gente precisa solucionar esse Bhaskara para conseguir achar essas interseções. Vou apagar o quadro, a gente resolve o Bhaskara e já vai encontrar quem são esses pontos A e B. Beleza, então vamos resolver nosso Bhaskara. O Bhaskara está aqui na variável y, então vai ficar assim, y é igual a menos o valor de b, que é menos 2, mais ou menos a raiz de b quadrado, quem é o b? Menos 2. Menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de a, que é 5, vezes o valor de c, que é menos 3. Todo mundo aqui dividido por 2 vezes o valor de a. O valor de a é 5. Y é igual, menos com menos dá mais. 2 mais ou menos a raiz. 2 negativo ao quadrado fica 4. 4 positivo. Menos com menos, isso aqui vai dar mais. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 3, isso aqui dá 60. Dividido por 2 vezes 5, isso aqui dá 10. Esse nosso y vai ser igual a 2 mais ou menos a raiz de 64, que é 8. 8 dividido para 10. Beleza, chegamos aí. O delta, né? O nosso delta aqui deu raiz exata. Perfeito. Maravilhoso quando isso acontece. Então, o y1, o nosso y1 vai ser quem? 2 mais 8 dividido por 10. 2 mais 8 é 10, dividido por 10, isso aqui dá 1. Já achei quem é o y1. y1 é 1. Aqui, nosso valor de y1. Vamos achar quem é o nosso y2. y2 vai ser igual a 2 menos 8, isso aqui é menos 6, dividido por 10. O nosso y2, simplificando, 6 dividido por 2 dá menos 3, 10 dividido por 2 dá 5. Ok? Já achei o meu y2. Agora falta a gente achar quem? A gente já sabe as coordenadas y dos pontos A e B. Agora falta a gente achar as coordenadas x. Lá no começo, a gente descobriu uma relação entre x e y. O nosso x1 vai ser igual, o x1 vai ser igual a menos 2 vezes o nosso y1. x1 vai ser igual a quem? Quem é o y1? É 1. Então, vai ser menos 2 vezes 1. Menos 2 vezes 1, isso aqui vai dar menos 2. Já sei quem é a coordenada x e a coordenada y do meu ponto que eu chamei lá de A. Vamos descobrir agora quem é o x2. O nosso x2 vai ser igual a quanto? Menos 2 vezes o y2. x2 vai ser igual a menos 2 vezes quem é o y2? Menos 3 sobre 5. x2 vai ser igual, menos com menos dá mais, 2 vezes 3 dá 6, e sobre 5 aqui embaixo. Ok, já achei as nossas coordenadas, já achei os pontos de interseção.
Então, eu tenho um ponto A, que eu chamei de A, que ele vai ser x1, y1, menos 2 e 1. E eu tenho o meu ponto B, que vai ser x2, y2, 6 sobre 5 e 3, negativo, né? Menos 3 sobre 5. Menos 3 sobre 5. Perfeito. Cumpri o meu primeiro passo, encontrar as interseções. Já achei quem são os dois pontos. Ponto A e o ponto B. Agora, o nosso próximo passo, já que eu sei quem são esses dois pontos, eu preciso descobrir qual é a equação dessa reta R. Vou apagar o quadro e esse vai ser o nosso segundo passo, encontrar a equação da reta R. Então vamos lá, descobrir qual é a equação da nossa reta R. É o nosso segundo passo. Existem várias formas que você tem de determinar a equação de uma reta. Eu escolhi essa aqui, que já é uma formulazinha pronta, mas pode determinar por sistema, você pode determinar aí, usar determinante, né? Tem várias outras formas aí de você resolver. Vou trabalhar com essa aqui. Vai ficar assim, x menos o x do ponto A, que é menos 2, dividido por xb, quem é o x do ponto B? 6 sobre 5, menos o x do ponto A, que é menos 2. Isso aqui tem que ser igual a y menos o y do ponto A, que é 1, dividido pelo yb, que é menos 3/5, menos o y do ponto A, que é 1. Ficou um negócio estranho, né? Calma, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Daqui eu vou fazer esses jogos de sinais aqui, ó. Menos com menos vai dar mais. Isso aqui já vai ficar x mais 2 dividido por. Preciso tirar MMC aqui embaixo. Nesse caso, só preciso multiplicar esse 5 com esse 2. Vai ficar assim, 6 menos com menos dá mais. 5 vezes 2 dá 10. Todo mundo aqui dividido por 5. Isso aqui vai ser igual. Esse 5 também eu preciso multiplicar para cá com esse 1. Y menos 1 dividido por menos 3 menos 5 vezes 1 dá 5. Todo mundo aqui dividido por 5. Olha só que beleza. Esse 5 e esse 5 eu posso cortar. Então já sobrou menos coisa aí para mim. X mais 2. 6 mais 10 dá 16, igual a y menos 1 dividido por menos 3 com menos 5, isso aqui dá menos 8. Eu também posso simplificar esse 16 com esse 8. 16 para 8, isso aqui fica 2, e esse cara, como é negativo, fica menos 1. Então já fica só assim, x mais 2 dividido por 2 igual a y menos 1, todo mundo aqui dividido por menos 1. Esse menos 1, eu vou multiplicar ele cruzando para cá. O que ele vai fazer? Ele vai trocar o sinal de todo mundo que está aqui. O x vai ficar negativo e o 2 também. Vai ficar assim, menos x menos 2 dividido por 2. Isso aqui é igual a y menos 1. Esse 1 que está negativo, vou passar ele para cá para o outro lado positivo. Menos x menos 2 mais 1, só que só esses dois aqui tem denominador 2. Isso aqui é igual a y. Esse 2, preciso tirar MMC dele com esse 1 também, porque não tem o mesmo denominador, né? Então isso aqui vai ficar assim, y é igual a menos x menos 2, 2 vezes 1 dá 2, positivo, mais 2, todo mundo aqui, dividido por 2. 2 negativo vaza com 2 positivo. Quem sobrou? Y é igual a menos x sobre 2. Perfeito, já achei qual é a equação da nossa reta R. Y é igual a menos x mais 2, uma reta decrescente, ok? Perfeito, já sabemos quem é a nossa reta R. Nosso terceiro passo vai ser descobrir qual é o ponto médio entre esses pontos A e B. Então vamos lá, a gente já está quase acabando a nossa questão. Chegamos no terceiro passo, beleza, calma, respirou, conferiu se os cálculos estão tudo certinho, agora vamos para o próximo passo, que é determinar o ponto médio entre esses pontos A e B.
Para a gente descobrir o ponto médio, a gente tira a média entre esses dois pontos. A gente tira a média entre o XA e o XB e a gente tira a média entre o YA e o YB. Soma os dois, divide por 2. Então, o nosso ponto médio vai ficar assim. O ponto médio vai ficar x do ponto A, menos 2, mais o x do ponto B, 6 sobre 5, todo mundo aqui, ó, dividido por 2. O nosso y vai ser 1y do ponto A, 1, mais o y do ponto B, que é menos 3 sobre 5. Todo mundo aqui, ó, dividido por 2. Ok. Continuando, o nosso ponto médio vai ser igual. Eu não posso somar esse 2 com esse 6, né? Não posso fazer essa operação do menos 2 com 6. Tenho que tirar MMC para cá e MMC para cá também. Só multiplicar, ó. 5 vezes menos 2, isso aqui vai dar menos 10. Menos 10 mais 6, só que agora está todo mundo dividido por 5 e também dividido por 2. Vírgula. 5 vezes 1 dá 5. Mais com menos dá menos, o 3. Todo mundo dividido por 5, todo mundo dividido por 2. O ponto médio vai ficar menos 10 mais 6, isso aqui vai dar menos 4 sobre 5. A gente tem uma fração de fração. Aqui embaixo desse 2, a gente tem 1. Então, eu conservo essa primeira e multiplico pelo inverso dessa segunda. Se eu tenho 2 sobre 1, aqui eu vou multiplicar 1 sobre 2. Pronto, já tenho aqui a minha coordenada x. Vamos para a coordenada y. 5 menos 3 dá 2. 2 sobre 5 também, né, fazendo essa operação aqui de fração de fração. Tá 2 sobre 1, vem para cá multiplicando, 1 sobre 2. Fechou? Vamos simplificar. Tenho 2 em cima, tenho 2 embaixo. Sobra 1 e o 5. Menos 4 para 2, aqui fica menos 2. Fazendo o que sobrou, o nosso ponto médio vai ser igual a menos 2. Quem sobrou aqui embaixo foi o 5, vírgula, 1 em cima, 5 embaixo. 1/5. Pronto. Esse aqui é o nosso ponto médio. Descobrimos o ponto médio. Perfeito. Agora que a gente descobriu o ponto médio, o nosso quarto e último passo, né, vai ser descobrir qual é a equação da reta S. Então, eu vou apagar o quadro. Calma, conferir os cálculos, respirou. Agora é só descobrir aqui qual é a equação da reta S. Já estamos terminando o nosso problema. Fazendo uma revisão rápida aqui sobre a equação da reta, a gente tem que a equação da reta é y igual a x mais b. Esse b é o coeficiente linear, é o ponto lá no eixo y, aonde o gráfico toca o eixo y, beleza? E o a é o nosso coeficiente angular. Esse coeficiente angular determina qual é a inclinação dessa reta. Quando a gente tem duas retas que são perpendiculares, a gente tem uma relação entre os coeficientes angulares dessas retas. Se a reta R tem um coeficiente angular a reta S, que é perpendicular a ela, vai ter um coeficiente angular que é o oposto e inverso. Oposto, como assim? Se é a gente troca de sinal, então vai ficar menos A. E inverso, se é a gente troca, fica menos 1 sobre A, ok? Então a gente troca de sinal e inverte. Vamos ver como é que vai ficar isso aqui na reta S? Olha só, a reta R, o nosso coeficiente angular é menos 1 sobre 2. Professor, da onde o senhor tirou esse 1? Esse 1, ele está bem aqui multiplicando o x, só que ele está escondido, ele não precisa aparecer. Então ele aparece aqui, ó, menos 1 sobre 2. Eu falei para você que nesse caso é o oposto e o inverso. Se aqui é negativo, ele vai vir para cá positivo. Se aqui está 1 sobre 2, quando a gente inverter, vai ficar como? 2 sobre 1. Só que 2 sobre 1, esse 1 aqui embaixo, não precisa aparecer porque ele não faz diferença. Então isso aqui vai ficar um 2x
mais um coeficiente linear b, que eu não sei quem é, preciso descobrir. Perfeito, já sei qual é o formato dessa equação, só preciso descobrir o b. Eu sei que essa reta S, ela tem que passar aqui no ponto médio. No ponto médio, quando o meu x vale menos 2 sobre 5, o meu y vale 1/5. Então, se eu substituir esse ponto médio aqui nessa equação, eu vou conseguir descobrir o meu b. No lugar do y, eu boto 1/5. No lugar do x, eu boto menos 2/5. E vai sobrar só o b para a gente descobrir. Vai ficar assim. 1/5, que é o valor de y, vai ser igual a 2 vezes o valor de x, que é menos 2/5, mais b. 1/5 é igual a 2 vezes 2, menos 4, sobre 5, mais b. Esse 4 sobre 5 que está negativo, vou trazer ele para cá para o outro lado e ele vai ficar positivo. b é igual a 1/5 mais 4/5. 1/5 mais 4/5 vai dar 5/5. 5 dividido por 5, a gente já descobriu que esse b aqui vale 1. Ok, então é só substituir aqui no lugar da nossa equação. Já descobrimos qual é a equação da reta S. É 2x mais b. Quanto vale o b? O b vale 1. Perfeito. Só que tem um pequeno probleminha, professor. O senhor achou essa equação aqui, beleza. Só que na hora que eu for olhar no gabarito, não tem essa opção para eu marcar. Então, não sei, eu acho que está errado essa resolução. Calma, se você revisou seus cálculos, está tudo bonitinho, tudo perfeito, pode ser que haja aquela malvadeza de quem elaborou a prova. É o que a gente vai verificar agora. Vou te mostrar aí quais são as alternativas que a gente tem para marcar, para você ver que às vezes uma pequena manipulação nesse seu resultado, você consegue achar alternativa para você marcar. Pronto, chegamos aqui. Aí foi aquela parte que eu falei, que o aluno acha esse resultado, fica desesperado, pensa que perdeu tempo e não conseguiu resolver a questão. Calma, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Então, não tem jeito, galera. Essas alternativas aqui você vai ter que testar uma por uma para você ver se encontra alguma coisa parecida com isso aqui, ó. Vamos testar a primeira. A primeira fica assim: 1/5 mais 2 vezes x dá 2x. Esse 2 vezes 2/5 vai ficar 4/5. 4/5. Olha só, vou só trazer para cá para perto. 1/5 mais 4/5 mais 2x. 1 mais 4 dá 5/5 mais 2x. Olha só que lindo. 2x, 5 sobre 5, mais 1. Perfeito. Achamos quem é a nossa alternativa correta. Pelo menos ele foi bonzinho, né? E deixou na alternativa A. Ele podia também ser bem Zé e ter deixado aqui na alternativa E. Mas perfeito, conseguimos chegar na nossa resposta. Tranquilo, galerinha? Questão grande, tem que ter calma, paciência, revisar os seus cálculos e vai dar tudo certo no final. Valeu, galera! Se você tiver dúvida, pode mandar sua questão sem problema nenhum. Resolvo e explico para a gente aprender junto. Valeu e até a próxima!